A paz do Senhor, meus irmãos. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais um estudo bíblico. Romanos capítulo 11. Vamos lá. Capítulo 11, meio que ele vai terminar aqui essa parte mais teológica da carta. Começa a ser coisas mais práticas. Vamos aguardar um minutinho. Vamos aguardar um minutinho para dar 8 horas e vamos começar às 8 em ponto, para não atrasar mais, que tem muita coisa para a gente não acabar tarde. Pai do Senhor, o Alisson, Andréia, Valdirene, Sandra, Marcos, Louane, Marcelo, Deus abençoe a vida de cada um e, e pronto. Vamos começar. 8 horas. Deus abençoe a vida de cada um. Segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026. E vamos ao Romanos capítulo 11. Vamos fazer uma oração e começar o nosso estudo para a glória de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Sou grato a Ti, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Pai, nos guia, nos direciona nesta carta tão complexa e teológica e preciosa para aqueles que querem conhecer a verdade do teu Evangelho. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos então mais um dia aqui, Romanos capítulo 11, né? Como eu estava a dizer, hoje termina não a carta aos Romanos, mas termina essa parte mais teológica da carta. A partir do capítulo 12, nós já vamos ver aqui coisas mais práticas, né? Aspectos mais práticos da vida cristã, ou seja, vamos ver toda essa teologia depois posta em prática. Até aqui falamos sobre vários assuntos, como eu sempre gosto de repetir, e nunca é demais repetir, porque isso vai criando memória em nós e a gente vai decorando essa carta do capítulo 1 ao capítulo 3. O tema Todos pecaram, judeus e gentios. Do capítulo 3 ao capítulo 5, a única saída é a justificação pela fé em Cristo Jesus. No capítulo 6 ao capítulo 8, santificação, vida no Espírito e segurança em Cristo Jesus. E capítulo 9 a 11 abre um outro bloco que fala sobre Israel, né? A grande pergunta. E Israel? Onde é que fica Israel, o povo da aliança que rejeitou o Messias e rejeita ainda hoje grande parte do Messias? Então a palavra de Deus falhou? A resposta, obviamente, é não. Deus é fiel e toda a história da salvação tem uma lógica de misericórdia e soberania. O contexto imediato aqui do capítulo 11 está dentro desse assunto de Israel, né? No capítulo 9 vimos a soberania de Deus na eleição. Estamos a falar da eleição de um povo, de uma linhagem. Às vezes a pessoa associa aqui na eleição para a salvação, mas o contexto é a eleição de um povo para a chegada do Messias, né? E aquela grande verdade que nem todo o Israel é o de sangue, mas aquele da promessa. No capítulo 10 nós vemos a responsabilidade humana real, né? Israel tropeça por buscar a justiça da lei pelas obras, mas o evangelho foi anunciado pela fé. E no capítulo 11 volta a pergunta: Deus rejeitou Israel? E isso é uma pergunta muito importante para nós, porque fazemos muita confusão com isso. Porque alguns chegam aos extremos, né? Uns chegam ao extremo de idolatrar Israel e outros chegam ao outro extremo de desprezar completamente Israel. E é esse o assunto desse capítulo 11. Deus rejeitou Israel? Não. Mas como é que fica Israel no plano de Deus, né? E esse capítulo aqui é essencial porque ele defende o caráter de Deus, que não quebra alianças, não quebra alianças, explica a relação entre os judeus e os gentios na história da redenção e mostra que a rejeição de Israel não é total. Existe um remanescente e nem final.
existe uma esperança futura para Israel. Nós vamos ver isso nesse texto. E conclui esse texto do capítulo 11 com um hino, né, a doxologia, o louvor final a Deus, mostrando também que boa teologia sempre termina em adoração e não de uma maneira fria. Uma observação que nós temos nesse capítulo 11 e que nós temos em toda a carta aos Romanos é uma referência constante ao Velho Testamento. E eu gostaria de focar nisto aqui, antes de entrar no capítulo 11, né? Como Paulo faz aqui nesse capítulo 11, ele tem feito ao longo de toda a carta, mas aqui no capítulo 11 ele faz referência a Abraão, ele faz referência a Elias, ele faz referência a Davi, ele faz referência a Isaías, né? Irmãos, nós vemos Paulo, que é o profeta da graça, e ele claramente desmonta aquela ideia de que pregar no Antigo Testamento não faz sentido no tempo da graça. Porque hoje nós temos irmãos que dizem assim: o Antigo Testamento está ultrapassado. Pregar o Antigo Testamento não faz mais sentido. Eu não sei se algum dos irmãos já ouviu isso. Eu já ouvi, né? Então tem pessoas que desprezam completamente o Antigo Testamento porque agora estamos na graça. Então o tempo da graça é só os evangelhos, é só a carta de Paulo. Agora eu vou fazer uma pergunta aos irmãos. Qual era a escritura que servia de base para a pregação dos apóstolos, incluindo Paulo, que pregava para os gentios? Qual que vocês acham que era a escritura que servia de base para a pregação? Quando Paulo entrava numa sinagoga para pregar Cristo, qual era a escritura que ele abria? Obviamente que era o Antigo Testamento, porque o Novo não estava escrito ainda. Paulo e Pedro baseiam a sua teologia inteiramente no Antigo Testamento. As citações deles não são apenas decorativas, elas fundamentam as suas declarações sobre Cristo, sobre a aliança, o remanescente, a salvação e o juízo. Nós vemos até Estevão, uma das pregações mais maravilhosas da Escritura é a pregação de Estevão em Atos capítulo 7, que usa o Antigo Testamento como uma narrativa completa da sua pregação, mostrando a revelação de Deus desde Abraão até ao templo e culmina em Cristo. Então nós vemos que os pregadores bíblicos usavam o Antigo Testamento. Paulo tem mais de 107 citações explícitas do Antigo Testamento nas suas cartas. Olha, se estamos a falar de 13 cartas, são 8 citações, pelo menos, em cada carta do Antigo Testamento, sem contar com alusões ao Antigo Testamento. Pedro, em 2 cartas pequeninas, tem 30 citações explícitas do Antigo Testamento. Estevão, em uma só pregação, Atos capítulo 7, tem mais ou menos 9 citações do Antigo Testamento. Quando Paulo pregava em Bereia, Atos capítulo 17, e nós elogiamos os bereanos, porque quando Paulo pregava, eles analisavam as escrituras, né, para ver se aquilo que Paulo pregava estava de acordo com as escrituras. Que escrituras eram essas que os bereanos observavam? Será que era o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João? Nada disso tinha sido escrito ainda. O Evangelho mais antigo foi escrito por Marcos no ano entre 65 a 70. Paulo já estava provavelmente até morto nessa altura. Então, as escrituras que serviam de base para a pregação do Evangelho eram o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não existia como uma coleção reconhecida. Algumas cartas de Paulo, que já tinham sido escritas, começavam a circular, mas ainda não havia uma Bíblia cristã como nós temos hoje.
E aquilo que eles utilizavam era as escrituras. E as escrituras era a lei, os profetas e os escritos, aquilo que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. E quando Paulo pregava que Jesus era o Cristo, os bereanos iam conferir lá no Antigo Testamento que o Messias tinha que sofrer, que o Messias tinha que morrer, que o Messias tinha que ressuscitar e que Jesus cumpria todas essas profecias. Essa era a essência da mensagem de Deus. O Novo Testamento inteiro, ele recorre ao Antigo Testamento como escritura viva e normativa, tanto em citações como em alusões. Então nós vemos, só completando esse raciocínio, que o problema não é pregar em cima do Antigo Testamento. O problema é esquecer Cristo na pregação. Esse é que é o problema. Mas esquecer Cristo na pregação pode acontecer tanto pregando no Antigo Testamento como pregando no Novo Testamento. E Paulo é um exemplo para nós. E ele dá uma lição a esses pregadorzinhos da graça, ah, pregando com referência sempre ao Antigo Testamento, porém colocando Cristo no centro da mensagem, porque o próprio Cristo falou: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O próprio Jesus falou isso, e Jesus está se referindo ao Antigo Testamento. O próprio Jesus usava o Antigo Testamento para pregar. Lucas capítulo 24, verso 28. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava escrito em toda a Escritura. Então nós vemos que o problema não é pregar o Antigo Testamento. O problema é esquecer de Cristo. Eu, pessoalmente, até utilizo mais o Novo Testamento. Também utilizo o Antigo, mas utilizo mais o Novo Testamento. Só que eu nunca posso desprezar aquilo que Paulo diz a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 a 17. Toda a escritura inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Isso aqui inclui Antigo e inclui Novo Testamento. Inclui Novo Testamento por quê? Porque Pedro, ele coloca as cartas de Paulo no mesmo patamar do que o Antigo Testamento, lá em 2 Pedro capítulo 3, verso 16, né? Pedro coloca as cartas de Paulo no mesmo nível do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é a promessa, o Novo Testamento é o cumprimento da promessa, e ambos procedem do mesmo Deus e carregam a mesma autoridade. Então, só um parêntese, porque nós temos muito a aprender com Paulo como pregador da palavra e temos que deixar desses mimimis que prega só no Antigo Testamento, que prega só no Novo. Irmãos, prega no Antigo, prega do Novo, só não esquece que Jesus é o centro tanto do Antigo como do Novo. Voltando para Romanos 11, o tema central desse capítulo é: Deus não rejeitou o seu povo. Ele está conduzindo a história de modo que, no fim, só a misericórdia seja exaltada e só Deus recebe a glória. Somente Deus recebe a glória. Então, entrando em Romanos, pega a sua Bíblia, Romanos capítulo 11, verso 1, a pergunta, a célebre pergunta, né? O estilo de Paulo de perguntas e respostas, né? E ele diz assim, Romanos 11, verso 1, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Como alguns dizem hoje, né? Hoje tem muita gente falando isso, né? Ah, Israel hoje não é nada. Israel hoje é uma nação idólatra, é uma nação que apoia o homossexualismo, é uma nação que legaliza drogas, é uma nação completamente corrompida. É verdade, é mesmo. Mas a pergunta é:
Deus rejeitou o seu povo? Essa é a pergunta. Não está perguntando se o povo é santo, se não é santo, se obedeceu, não. Porventura, Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. E Paulo dá um argumento muito interessante no verso 1. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Olha, o Paulo, ele desmonta o argumento usando ele mesmo. Ele disse: olha, a prova de que Deus não rejeitou Israel sou eu mesmo, porque eu sou judeu e fui alcançado. Então, como que Deus rejeitou o seu povo? Eu estou aqui. Sou israelita da tribo de Benjamim. Se Deus tivesse apagado Israel, eu seria um contra-exemplo vivo. Deus, meus irmãos, reparem nisso que eu vou dizer, e eu digo isso com muito temor. Deus nunca rejeitou Israel e nunca rejeitará. E eu digo isso com toda a certeza, baseado na Escritura Sagrada. Eu já vou falar mais, porque às vezes pode virar uma idolatria, mas não é. 1 Samuel, verso 12, capítulo 12, verso 22. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprova ao Senhor fazer-vos seu povo. Irmãos, nós não podemos idolatrar Israel. Eu sou contra esse negócio de colocar a bandeira de Israel. Não, eu não concordo com isso. E para mim isso é idolatria. Nós não podemos idolatrar Israel. Porém, não podemos negar que a mão do Senhor é com eles, mesmo na sua incredulidade. Basta olhar, meus irmãos, qualquer pessoa que pesquise um pouquinho da história de Israel, e eu não estou falando somente da história bíblica, mas também da história moderna. Basta olhar para a história e ver como Deus, esse povo tem a mão de Deus sobre eles. Nenhuma nação passou por aquilo que Israel passou. Dispersão, perseguições, tentativas de extermínio, genocídio, e ainda continua existindo. Cultura preservada, língua preservada, é um milagre ainda haver hebraico hoje. Nação restaurada, mantida contra toda a lógica humana, uma potência mundial. Isso não é acaso, meus irmãos. Isso é providência. Isso é fidelidade de Deus às suas promessas. A Bíblia é clara, meus irmãos. Deus não rejeitou o seu povo, porque nós vamos ver nesse texto aqui no verso 29. A vocação e os dons de Deus são irrevogáveis, não podem ser mudados. Obviamente que Israel, não estamos a falar de salvação. Israel não vai ser salvo automaticamente só porque é Israel. Nenhum gentil é, nenhum israelita é. A salvação é somente em Jesus Cristo. Esse é um dos temas centrais desta carta. Ninguém é salvo por etnia, por tribo, por nação. Salvação é pela graça mediante a fé. Mas no, no, no palco global, na história da humanidade, na história da redenção, Israel continua tendo um lugar único na história de toda a redenção, porque Deus é fiel à sua palavra. E quem entende isso, não é. Se eu entendo isso, eu não vou idolatrar Israel, mas eu não vou ousar de chamar esquecido e ultrapassado aquilo que Deus chama de amado. Não podemos. Israel não pode ser objeto da nossa adoração, mas é uma testemunha viva da fidelidade de Deus com as suas promessas. Eu tenho para mim que uma das maiores provas da existência de Deus, né, se é que alguém precisa de provas, né, mas uma das maiores provas da existência de Deus é a manutenção do Estado de Israel ao longo da história. E isso nenhum ateu pode negar. Pode-se levantar nação atrás de nação contra Israel. Nunca vai prevalecer contra Israel, porque Deus assim o disse.
Tem um texto tão maravilhoso, os irmãos que se quiserem apontar aí, Jeremias 31, que é muito usado para a nova aliança, né? Eu coloquei no vosso coração as minhas leis e imprimirei. Mas no verso 35 a 37, olha o que é que diz o Senhor. Olha assim, o Senhor diz assim, verso 35, Jeremias 31. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e às estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se, olha o que é que Deus está falando no verso 36. Se essas leis da natureza, essas leis fixas, diante de mim, diz o Senhor, deixarem, falharem, deixará também a descendência de Israel de ser nação diante de mim para sempre. Olha o verso 37. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizerem, diz o Senhor. Olha que promessa Deus tem para esse povo, meus irmãos. Não tem como negar. Deus está dizendo assim: olha, no dia que vocês conseguirem medir o céu, no dia que vocês conseguirem medir os fundamentos na terra, nesse dia eu vou rejeitar Israel por toda a maldade que eles fizeram. Mas enquanto ninguém fizer isso, eu nunca rejeitarei Israel, mesmo eles sendo rebeldes. Glória a Deus! Olha que promessa maravilhosa para essa nação. Pode-se levantar o Irão, pode-se levantar o Hamas, pode-se levantar a ONU, a comunidade internacional. Deus tem promessas sobre essa nação. E as promessas de Deus são irrevogáveis. Então, Paulo começa com dois pés no peito para quem gosta de desprezar Israel. Ele diz: olha, Deus rejeitou Israel de maneira nenhuma e eu sou prova disso. Verso 2: Deus não rejeitou o seu povo, que de antemão conheceu. Ou não sabeis o que diz a Escritura a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, ele vai trazendo o exemplo de Israel, de Elias agora, né? Ele vai dizer, Paulo vai citar Elias, quando tudo parece perdido, quando parece que o povo de Israel está perdido. Olha o exemplo que Paulo vai dar aqui, pregando lá no Antigo Testamento, versos 3 e 4. Elias instou o Senhor, Elias indagou o Senhor, Elias questionou o Senhor. Ele disse: ai, Senhor, mataram os teus profetas, quebraram os teus altares, só fiquei eu e procuram tirar a minha vida. E o que é que disse Deus? Qual foi a resposta divina? Verso 4. Eu guardei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Olha que palavra maravilhosa. Nós achamos que Israel está perdido, nós achamos que Israel está condenado por tanta imoralidade. Mas olha o que é que Deus está falando. Eu reservei para mim homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. O ponto aqui é o que é que Paulo está falando aqui? Deus não rejeitou Israel como vocês pensam. Existe um remanescente fiel, preservado pela ação de Deus. Lembra da história de Elias? Foge de Jezabel, ele tinha acabado de ser usado tremendamente por Deus lá no Monte Carmelo. Fogo desce do céu. Ele mata 450 profetas de Baal. Jezabel, sabendo disso, jurou Elias de morte. Ele foge. E ele questiona Deus. Ele estava triste, né? Tinha acabado de ver o agir de Deus. Tinha acabado de profetizar chuva e Deus honrou a palavra do profeta. Mas nada disso animou Elias. Ele queria apoio, ele queria gente do seu lado, ele queria que a nação fosse como ele queria que o rei se arrependesse e servisse ao Senhor. Ele pensava que estava sozinho nesta luta e Deus respondeu: não, você é só mais um que eu uso para a minha glória. E como você, eu tenho mais 7.000 homens fiéis à minha palavra. E como eu cuido de ti, Elias, eu tenho cuidado desses homens também.
Irmãos, Deus sempre tem o seu remanescente. Nunca pense que você é a última bolacha do pacote. Deus sempre cuida e preserva homens e mulheres de Deus para que a sua obra não pare. Essa é a ideia que Paulo está trazendo aqui. Deus não rejeitou o seu povo, Deus não rejeitou Israel, Deus tem guardado um remanescente fiel e ele, de dentro da comunidade de Israel, existe esse remanescente fiel. E o próprio Paulo era um deles. Esse foi o argumento de Paulo aqui. Lembra de Elias? Deus tem um remanescente fiel. Eu sou um deles, mas existem muito mais. Verso 5, meu Deus, o tempo passa. Verso 5. Assim, pois, assim como lá atrás houve um remanescente lá no tempo de Elias, 7.000 homens. Assim, pois, hoje, verso 5, agora também, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Existia no tempo de Paulo judeus crentes em Cristo. Aliás, os primeiros cristãos eram majoritariamente judeus. E esse remanescente, há um povo escolhido segundo a soberania de Deus, e dentro desse povo, homens e mulheres salvos, não por obras, não porque são judeus, não por méritos, mas porque creram em Cristo Jesus. A Bíblia diz que no fim dos tempos, irmãos, a palavra do Senhor diz que no fim dos tempos, 144.000 judeus lavados, separados, selados pelo Senhor Jesus, pregarão o Evangelho. Então nós vemos que Deus terminará a história da redenção mundial usando o próprio povo que ele escolheu e que primeiro trouxe as Escrituras ao mundo, porque existe um remanescente guardado pela graça do Senhor. Verso 6. E se é por graça, não é por obras. Caso contrário, a graça já não é graça. Paulo fecha a porta a qualquer ideia de merecimento. O povo é escolhido, mas a salvação é recebida pela fé em Cristo, pela obra de Cristo. Repare bem que Paulo faz a distinção entre eleição do povo para um propósito e salvação individual. E nós vemos que essa ideia de predestinação, quando a gente vê na Bíblia, está sempre associada a um contexto de povo, de coletividade. Eleição de um povo e salvação individual, sem confundir as duas coisas. Né? O povo é escolhido, a Bíblia ensina claramente que Deus escolheu um povo para si, Israel escolhido como nação, a igreja é chamada também de povo adquirido, essa escolha fruto da soberania de Deus, não da qualidade desse povo, mas dentro desse povo, a salvação sempre é pela fé. Ninguém é salvo por pertencer a um povo, uma nação, e ninguém é salvo por pertencer a uma igreja. Cada pessoa é salva pela graça mediante a fé. A eleição define o plano e a fé é o meio pelo qual a graça é recebida. Graça e obras não se misturam, porque se é graça não pode ser obras, se é obra não pode ser graça. Qualquer tentativa de misturar mérito humano com graça divina vai destruir a própria ideia da graça e cair por terra. Né? Romanos capítulo 11, verso 7, continuamos. Que diremos, pois? O que Israel busca, e isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Então o verso 7 mostra aqui três realidades. Israel, como nação que buscou na lei, na justiça da lei, não buscou na fé, não conseguiu. Um remanescente que alcançou não por mérito, mas por parte da eleição da graça, preservada por Deus, e os outros que rejeitaram, que foram endurecidos. Não porque eles queriam crer em Deus e Deus os impediu, não porque eles queriam crer no Messias e Deus não os deixou crer, mas por causa da sua própria incredulidade, Deus os entregou a essa mesma incredulidade. Verso 8, como está escrito, Deus lhes deu espírito entorpecido, olhos para que não vejam e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Isso é uma citação do Antigo Testamento também,
Deuteronômio 29, Isaías 29 e também Isaías 6. A ideia aqui é quando uma pessoa insiste em rejeitar, Deus entrega a cegueira como juízo para essas pessoas. E nós vemos isso nessa própria carta, Romanos capítulo 1, verso 24 a 28. Deus os entregou. O prémio para quem gosta de pecado é mais pecado ainda. Um abismo chama outro abismo. E quando a gente endurece o nosso coração, o castigo às vezes de Deus é nos entregar à nossa própria vontade, como instrumento de juízo também. É isso que Paulo está falando aqui. Verso 9 e 10. E diz Davi: tornem-se-lhe a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, e escureça-se-lhe os olhos para que não vejam, e fiquem sempre encurvadas as suas costas. Salmo 69. Paulo, mais uma vez, citando o Antigo Testamento. Quando ele fala aqui que a mesa vira laço, o que é que Davi e Paulo está trazendo aqui? Está trazendo que os privilégios que eles tinham, e a gente sabe que sentar à mesa é um privilégio, né? Sentar à mesa é uma proximidade. Então, o que é que Paulo está dizendo? Os privilégios que eles tinham por estar próximos acabaram por virar condenação, porque rejeitaram o Messias. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Por quê? Porque às vezes nós podemos correr o risco de acontecer o mesmo. A quem muito é dado, muito é cobrado. E religião sem Cristo pode virar uma armadilha mortal. Foi o que aconteceu. Eles tinham a religião, mas rejeitaram o Cristo. Então, essa proximidade que eles tinham com a palavra virou laço, virou armadilha. Eles tropeçaram. Jesus foi uma rocha de tropeço para eles e não uma rocha de fundamento. Fundamento e firmeza para quem crê, tropeço e condenação para quem rejeita, né? E assim terminamos esse primeiro bloco do capítulo 11, né? Deus não cancelou Israel. Existe um remanescente salvo pela graça, mas houve grande parte que se endureceu e que rejeitou o Messias. Primeiro bloco do capítulo 11. Está defendida a tese de Paulo. Não está rejeitado. Não, 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 não. Existe israelitas fiéis a Deus. Mas agora parece que Paulo vai abrir porta para uma conversão futura de Israel. Olha o que é que diz agora. Verso 11 do capítulo 11. Porventura, pois, pergunto, tropeçaram para que caíssem? Olha aqui os dois termos. Tropeçar para cair. Ou seja, essa falha deles é a perdição final de Israel, né? De modo nenhum. Mas pelo seu tropeço, pela sua transgressão, veio salvação aos gentios para colocá-los com ciúmes dos gentios. Paulo está fazendo essa pergunta aqui. Olha, a queda de Israel é definitiva? A queda de Israel é irreversível? A queda de Israel, o tropeço, diga, falando melhor, usando as palavras de Paulo, o tropeço de Israel é o fim da história deles no plano de Deus? De maneira nenhuma. A resposta é imediata. Ou seja, o tropeço de Israel não é sinônimo de queda. Foi o que ele diz: tropeçaram para cair? De modo nenhum. O tropeço não é o mesmo que queda final. Ele usa essas duas palavras bem claramente. Tropeçar, cair. Israel tropeçou na pedra que é Cristo, mas isso não foi uma rejeição final a Israel. Deus acabou por transformar essa desobediência numa missão. Não é o que diz lá no verso que nós lemos, no verso 11? Mas pela sua transgressão veio salvação aos gentios. Olha algo profundo. Deus usou até esse endurecimento de Israel como veículo, como meio
como canal para levar a salvação aos gentios, né? Deus parece aqui uma frase minha, atenção, parece até que Deus usa o pecado humano para avançar o seu plano redentor. Israel rejeita o Messias e o evangelho vai com mais força ainda aos gentios. E o mundo é alcançado. Nós vemos lá, Atos capítulo 13, Atos capítulo 18, Atos capítulo 28, perseguições que impulsionaram o povo a ir para além das fronteiras judaicas. Isso não justifica o pecado de Israel, mas mostra a soberania de Deus sobre toda a história. E qual era o propósito que Paulo fala que isso tinha? Provocar ciúmes à nação de Israel, né? Isso vem lá de Deuteronômio capítulo 38. Aqui não é um ciúme carnal, um ódio, é um ciúme de despertar desejo de também participar daquilo que os gentios estão recebendo em Cristo Jesus. Deus usa a conversão dos gentios como um instrumento para chamar Israel de volta. É isso que Paulo está falando, meus irmãos. Olha como é maravilhoso a gente ler o texto, texto a texto, com aquilo que ele quer dizer, com as referências certas. Deus está usando a igreja hoje para chamar a atenção de Israel. É isso que Paulo está falando aqui, irmãos. Não estou inventando nada do texto para pô-los em ciúmes. Olha o verso 12, o aviso de Paulo. Ora, se a transgressão deles, de quem? Quem são eles? Dos judeus, redundou, ou seja, provocou riqueza para o mundo, porque pela transgressão dos judeus o mundo foi alcançado, e o seu abatimento, o abatimento dos judeus, riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Olha essa promessa. Tem uma promessa aqui, não sei se os irmãos estão entendendo. Tem uma promessa de Deus aqui para Israel. Paulo olha para o futuro de Israel com uma esperança, com uma plenitude relacionada a Israel. Paulo está mostrando que Deus trouxe riqueza espiritual incalculável ao mundo através da queda de Israel, levando o evangelho aos gentios. Mas Paulo olha para a frente e diz assim: olha, se Deus fez tanto com a rejeição do seu povo, quanto mais ele fará quando vier a restauração e a plenitude de Israel. Paulo está falando aqui. A história não acabou, meus irmãos. O plano de Deus ainda caminha para uma manifestação ainda maior da sua graça. Se Deus já fez tanto usando a rejeição, imagina o que ele fará com a restauração. Olha o verso 13. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, diz Paulo, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo possa incitar à emulação os do meu povo a salvar alguns deles. Paulo ele fala da importância da pregação aos gentios. Paulo está falando de como a pregação aos gentios vai chamar a atenção do povo judeu. E ele diz: olha, eu sou apóstolo dos gentios. Eu fui chamado para vós ser gentios, mas eu faço tudo para que os meus também possam ser salvos, né? Eu faço tudo para que os meus também possam receber a salvação. Olha o verso 15. Porque se de facto eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu restabelecimento se não vida dentre os mortos? Olha que palavra poderosa de Paulo. Paulo nos mostra que Deus já trouxe reconciliação ao mundo através da rejeição de Israel, espalhando o evangelho sobre os gentios. Mas Paulo olha para a frente e diz: olha, se Deus já fez isso através da perda, o quanto mais ele fará quando vier a aceitação. Ele descreve esse futuro como vida entre os mortos, ou seja, uma obra tão poderosa que só pode ser comparada a uma ressurreição espiritual em larga escala. É como se esse futuro restabelecimento de Israel fosse ser a causa de um grande avivamento espiritual sobre todo o mundo. Parece que é isso que ele está dando a entender aqui. E ele continua nesse raciocínio, verso 17. Se porém, alguns ramos foram quebrados, alguns ramos de Israel, né, da oliveira boa, foram quebrados, e tu, está falando para o gentil, para mim, para nós, que não somos judeus, que somos oliveira brava, fomos enxertados no meio deles e nos tornamos
participantes da raiz e da seiva da oliveira. Olha essa metáfora da oliveira, muito interessante. Os ramos naturais, ou seja, os israelitas, foram quebrados por causa da incredulidade. E nós, que não éramos de oliveira verdadeira, oliveira brava, fomos enxertados no lugar deles. Mas nós participamos da ceifa, da raiz. A raiz não é nossa, mas nós participamos das bênçãos em Cristo. A ideia importante é os gentios não substituem a raiz. Nós somos enxertados nela. E Paulo fala isso para nós, para que não haja desprezo por Israel e nem orgulho por parte dos gentios. Ele está sendo bem claro: olha, vocês são brava, a verdadeira é Israel, mas vocês são enxertados nela e são participantes da raiz e da ceifa. Mas a raiz e a ceifa são de Israel. Olha como está interessante esse estudo aqui hoje. Verso 18: não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, fica sabendo que não és tu que sustentas a raiz, mas é a raiz que te sustenta a ti. Esse texto de Paulo é um antídoto contra toda a arrogância dos gentios e qualquer teologia que despreza os judeus. Irmãos, a fé bíblica não permite antissemitismo. Não permite, meus irmãos. A fé bíblica não permite idolatria a Israel, também não. Mas também não permite desprezo. Não, 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 não. Lembra dos extremos? Aqueles que querem idolatrar Israel, principalmente o judaísmo, trazendo as coisas do judaísmo para o culto, a Arca da Aliança, o candelabro, as bandeiras de Israel, essas coisas, né? O talite. Isso é o extremo, idolatria. Mas depois tem aqueles que desprezam, que, que não consideram Israel ou acham que Israel é uma nação falida que está afastada do plano de Deus. Irmãos, eu acho que esse texto de Romanos capítulo 11 é claríssimo. E olha, Paulo fala isso para não haver orgulho da nossa parte como igreja. Olha o verso 19 e 20. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Ou seja, nós podemos dizer, Deus quebrou ali, Deus rejeitou Israel para eu poder entrar nesse plano. Olha o que é que diz o verso 20. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não foi por mérito teu, foi pela fé em Cristo. Não te ensoberbeças, não fiques convencido, não penses que és melhor que eles, mas teme. Olha, olha que curioso Paulo falando assim, a pertença às promessas é pela fé, não é por etnia, nem por mérito. Nós devemos nos manter fiéis a Deus na sua graça com humildade e temor, e grande temor. Hoje vivemos num mundo em que todos querem ser melhores uns que os outros. Só a nossa ideia que é boa, só a nossa doutrina que é boa, só a nossa igreja que é a salvação, só a nossa igreja que prega o evangelho, só a nossa visão que é a visão de Deus. E Paulo diz assim: olha, aquele que pensa estar em pé, ore para que não caia. Cuidado com a soberba. Vocês acham que são melhores que Israel? Vocês acham que Deus quebrou eles para colocar vocês? Cuidado, não se soberbeçam. Por quê? Verso 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará a ti. Cuidado com a presunção. Ai, eu sou a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, florzinha de Jeová, menina dos olhos de Deus, meu lindo, minha linda. Tu não fica firme e vai ver se Deus não te corta. Não fica firme no Senhor e vai ver o que é que te acontece. João descreve as palavras de Jesus. João capítulo 15, do 1 ao 2. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é agricultor,
todo o ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, limpa. Então, cuidado, meu irmão, com a presunção, com a vaidade religiosa, com o farisaísmo religioso, com a vaidade, com a presunção, com a soberba. Não fica firme e Deus te corta. É isso que Paulo está falando aqui, e isso eram as palavras de Jesus também. Verso 22. O Deus é um Deus de amor, é só. O Deus é amor. É, verdade. Deus é Deus de amor. Verso 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Olha que interessante aqui, Paulo. Deus é amor, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, é um pai amoroso, paizinho querido, é tudo isso. Mas também é severo, porque é justo. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, verso 22, bondade. Se, olha o que é que Paulo está falando assim, considerai a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo que estás firme em Jesus, bondade. Se, se nela permaneceres, se nela permaneceres, de outra sorte, caso contrário, também tu serás cortado. Bondade e severidade. Severidade aos que caíram e bondade para nós, se permanecermos em Jesus. E isso não está falando de salvação por obras. Está falando de uma evidência de fé viva. Quem é de Cristo persevera. E Paulo está advertindo para uma fé meramente nominal, né? Meramente, eu sou da igreja, eu sou cristão, Deus morreu por mim na cruz, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso tocar à vontade, eu posso lidar com as coisas de Deus de qualquer jeito. Cuidado. Cuidado que senão, o Senhor corta. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus é algo que nós não temos nem palavras para explicar. Deus é severo, também é, para aqueles que o rejeitam. Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Verso 23. Eles também, falando dos judeus, eles que se rebelaram, que foram incrédulos, eles também, se não permanecerem na incredulidade, vão ser enxertados, porque Deus é poderoso para os enxertar de novo. Olha aqui essa palavra de esperança para os judeus. Se não continuarem sendo incrédulos, eles vão ser enxertados. Deus pode reintroduzir os ramos naturais. E o argumento vem a seguir no verso 24. Porque se foste cortado de uma oliveira brava e contra a própria tua natureza foste enxertado na oliveira boa, muito mais aqueles que são oliveira verdadeira serão novamente enxertados como ramos naturais. Quanto mais. Ou seja, se os gentios bravos foram enxertados contra a própria natureza, quanto mais os naturais. A conclusão desse texto, e que é plausível e esperado, é que Deus faça ainda uma obra poderosa entre os judeus. E a continuidade do texto parece dar a entender isso. Parece dar a entender isso. Paulo está abrindo aqui uma janela de esperança para o futuro. Olha o que é que diz do verso 25. E esse verso 25 é super importante para nós. Verso 25, vamos destrinchá-lo em várias partes. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejam presumidos em vós mesmos. Não sejam convencidos. Não se achem que são muito bons, não. Hein? Atenção, considerem esse mistério. Veio o endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. Vamos destrinchar este texto aqui. Esse texto é maravilhoso para nós. Primeiro, não ignorem esse mistério. O que é mistério na Bíblia?
O que é um mistério para Paulo? Mistério, segundo Paulo e segundo a teologia de Paulo, é algo que estava oculto no plano de Deus, mas que foi revelado agora, né? Não é nada místico, esotérico ou algo que não possa ser entendido. Mas quando Paulo se refere a mistério, normalmente fala de algo que estava oculto e que pelo Evangelho foi revelado. Algo que Deus não tinha revelado plenamente antes, mas que agora revelou. E olha o conteúdo desse mistério no verso 25. Olha, veio o endurecimento em parte a Israel. Ou seja, primeira coisa, o endurecimento é parcial. Não é todo o Israel que está endurecido, hein? Não é total. Existe um remanescente, como nós já falámos lá no verso 5. Deus não rejeitou Israel, como está lá no verso 1. Então, o endurecimento, em parte, é parcial. Sempre haverá judeus crendo em Cristo. O segundo ponto desse mistério muito importante é que o endurecimento é temporário. Ou seja, esse endurecimento de Israel, que é parcial, ele não vai durar para sempre. É o que o texto está dizendo. Olha, veio, irmãos, é só ler o texto. Veio o endurecimento em parte a Israel até, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Essa expressão aqui ela é crucial. Até que indica limite e não eternidade. Paulo está dizendo claramente que esse endurecimento que veio em Israel tem um começo, tem um propósito e vai ter um fim. E o propósito é o avanço do evangelho entre os gentios, até que haja a plenitude dos gentios. Se vocês me perguntarem assim, pastor, até quanto tempo vai durar o louvor no culto? Eu vou dizer, até às 7. Até às 6 da tarde. O que é que isso significa? Significa que depois das 6 da tarde tem outra coisa. É isso que Paulo está falando. Ou há um endurecimento em Israel, não todos, mas numa grande parte há, até que tenha entrado, até que o Evangelho tenha alcançado plenamente os gentios. Significa um período histórico. O Evangelho hoje está nesse período em que ele avança maioritariamente entre as nações. Os gentios são hoje é o grande número do povo de Deus, né? Lucas 21, 24, do tempo dos gentios. Atos 15, 14 fala de Deus visitar os gentios e tomar deles um povo. Isso não são conversões isoladas, é um movimento histórico de Deus. E Paulo revela esse mistério. Olha, esse mistério é, é um endurecimento parcial, porque não são todos, ele é temporário, porque até ele tem um propósito para alcançar os gentios, né? Para que vocês também não sejam presumidos em vós mesmos, para matar o orgulho também e impedir essa teologia de substituição, que a igreja substitui Israel. Não tem base para isso. Os gentios estão na oliveira pela graça e não por mérito. E isso, agora, uma profundidade teológica um pouquinho maior, isso apoia uma leitura dispensacionalista da Bíblia, né? O que é que isso significa, esse termo complicado? Que Deus se revela de diferentes maneiras ao longo de diferentes períodos da história, com diferentes propósitos. Esse texto claramente ensina que existe uma distinção histórica entre Israel e gentios. Um período em que Israel está endurecido e um período em que os gentios estão entrando nessa plenitude. E depois, uma mudança de cenário. E isso favorece fortemente essa ideia das diferentes fases do plano histórico de Deus. Ou seja, Deus não está operando da mesma forma em todos os tempos da história redentiva. Então, esse texto de Romanos 11, 25 é um dos textos mais fortes
contra aquela ideia de que Israel acabou, de que a igreja substitui Israel, de que não há mais futuro histórico para Israel. Romanos 11, como um todo, é um grande problema para qualquer teologia que diga que Deus terminou definitivamente com o povo de Israel. Repare bem na continuação do texto, verso 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião libertador e dele apartará as iniquidades de Jacó. Olha aqui, Paulo está falando. Existem duas possibilidades de interpretação aqui. Primeiro, quando a gente fala assim, todo Israel será salvo, tem uns que leem Israel como igreja, né? Povo de Deus como um todo, judeus e gentios. Essa é uma interpretação muito aceita para aqueles que, alguns aliancistas e aqueles que defendem a substituição da igreja para Israel, de Israel pela igreja. Mas o contexto não permite isso. Paulo está falando, todo Israel, está falando do Israel étnico, do Israel nacional. Paulo está apontando por uma obra ampla de Deus, levando muitos judeus à fé em Cristo ao longo da história, culminando com uma grande virada antes do fim dos tempos, porque é o que está no contexto. É o que está no contexto. O próprio contexto desse capítulo 11 nos mostra que Paulo não está juntando as duas coisas. Ele está fazendo uma distinção clara desde o início, Israel e gentios. Não faria sentido nenhum Paulo estar unindo esses dois povos neste único texto aqui, sendo que em todo o resto da escritura do capítulo 11 ele está falando de povos distintos. E ele continua apoiando essa ideia no verso 27. Essa é a minha aliança para com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, parece, na leitura do texto clara, Paulo está falando dos judeus. Repare, olha um detalhe gramatical. Nós que lemos e estudamos português e conhecemos minimamente o português, repare como é que Paulo muda conscientemente os pronomes ao longo do capítulo. Isso não é acidental. Repare na mudança, no padrão dos pronomes que ele usa em Romanos capítulo 11. Ele fala deles, eles, referindo-se a Israel, aos judeus incrédulos, como um grupo. Fala de vocês ou vós, referindo-se aos gentios crentes, e às vezes fala a nós. Dois grupos, dois tratamentos, um plano. E o que é que isso prova? Paulo não está confundindo Israel com a igreja, ele está distinguindo claramente esses dois grupos. Se Paulo acreditasse que a igreja substituiu Israel, ou que Israel agora é só o nome espiritual para a igreja, ele não usaria esse tipo de linguagem de contraste todo o tempo. Todo o tempo ele está usando. Todo o tempo ele está falando deles e nós, e eles e nós. É essa. Então, é essa a lógica de Paulo aqui em Romanos capítulo 11. E ele continua falando nessa lógica. Olha, verso 28. Quanto ao evangelho, são eles. Está falando dos judeus. Não tem como o Paulo estar misturando tudo junto aqui. Eles são inimigos por vossa causa. Eles por vossa causa. Quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, né? Então, no presente histórico, é que ele está falando. No presente histórico, muitos judeus se opõem ao evangelho, então são inimigos. Mas Deus mantém as suas promessas ligadas às patriarcas, ao amor dos seus pais. Verso 29. Porquê? Porquê é que Deus faz isso? Porquê é que Deus continua tendo um plano para Israel? Porquê é que Deus continua guardando Israel? Verso 29 vai respondendo. Porque os dons e a vocação são irrevogáveis. Deus não é como nós, inconstante.
O que ele prometeu para a nação de Israel vai se cumprir. Deus não faz aliança como nós fazemos uma assinatura da Netflix, que assinamos hoje e cancelamos amanhã. Deus não faz assim, Deus não trabalha assim. A Bíblia contém promessas espirituais para todos os povos, mas também contém promessas nacionais, territoriais, históricas, feitas especificamente a Israel. E essas promessas incluem terra, incluem restauração nacional, incluem Jerusalém como o centro do mundo, inclui o trono de Davi literal e a preeminência de Israel como nação. Inclui todas as nações ir a Jerusalém adorar a Deus. Olha que coisa maravilhosa! O Deus mesmo jurou que Israel nunca deixaria de ser povo diante dele. E essas promessas, se não se cumprem literalmente, então nenhuma promessa de Deus é segura. Verso 30 a 31, para terminarmos, meus irmãos. Porque assim como vós também outrora fostes obediente a Deus, e agora alcançaste misericórdia por causa da desobediência deles, assim também estes, que agora são desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista de que vos foi concedida. Olha o que é que Paulo está falando. Olha, assim como vocês, que não tinham nada a ver com Deus, Deus teve misericórdia de vocês, assim também vai ter misericórdia deles. Porque Deus, verso 32, encerrou tudo debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos. Que maravilhosa palavra de Deus, né? E Paulo termina com um louvor da adoração, porque teologia não é para ser fria, teologia não é para ser vivida de uma maneira fria, cautelista, não. Teologia, quando ela é de Deus, ela vira uma adoração espontânea. E depois desse tratado profundo de teologia, irmãos, hoje a aula foi profunda. E depois desse tratado profundo de teologia, que vem desde o capítulo 1 de Romanos ao capítulo 11, Paulo explode em adoração. Ele diz: oh, que profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, quem, pois, conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele a glória, pois, eternamente. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. É dele, vem dele, é por ele, é por meio dele e é para ele. O fim é ele, para a glória, para sempre. Irmãos, Deus abençoe. Eu acho que esse texto fica bem claro e atenção, eu quero ser muito responsável com aquilo que eu ensinei aqui hoje. Na realidade, eu só li Bíblia, meus irmãos. Eu não coloquei nada meu, só li Bíblia. E qualquer um que leia a Bíblia chega a essa conclusão. A pergunta lá no princípio era assim: Deus rejeitou Israel? E a resposta foi bem clara: de maneira nenhuma. Agora, irmãos, muito cuidado. Não devemos idolatrar Israel, mas também não devemos desprezar Israel. Esse é o foco desse texto. Ok, meus irmãos? Deus abençoe a vida de cada um. Um grande abraço, obrigado aí pela paciência. Os irmãos têm me ouvido toda segunda-feira. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ou não. Se quiser, pode fazer, pode aproveitar e fazer Pastor, agora, em nome de Jesus. Oi, irmã, paz do Senhor. Pai do Senhor, quando o Senhor fala que não vai tirar os pães dos seus filhos para dar aos cachorrinhos, ele se refere aos gentios, esses cachorrinhos? Exatamente, exatamente. Porque naquele momento o foco, ele fala isso lá com a mulher sirofenícia. Porque aquele momento o evangelho ele era para ser pregado primeiro aos gentios. Claro que no plano eterno de Deus, Deus não é surpreendido com nada, né? No plano eterno já estava previsto, ah,
que, que os judeus iam rejeitá-lo e que através disso o evangelho chegaria aos gentios, mas primeiro ele tinha o plano, primeiro ele partia dos gentios e dos judeus, ou seja, primeiro ele partia dos judeus e dos judeus para o mundo. E por isso Jesus fala aquilo, mas ali aquilo foi também uma lição para aquela mulher e um teste para ela, para ver até que ponto é que a sua perseverança, né, e a sua fé estavam firmadas verdadeiramente naquilo que ela acreditava, porque ela acreditava que ele era o filho de Davi, né? Ela acreditava que ele era o Messias. E Deus faz ali um teste àquela mulher, uma mulher grega, cirofenícia, né? E ele joga ali um pouco com o orgulho dela e ela passa no teste e ele diz: Olha, grande é a tua fé, né? Então é por essa razão. Primeiro os judeus e dos judeus para os gentios. Amém. A guerra dos... Olha, o Marcelo está colocando aqui um negócio que é muito interessante. Se os irmãos puderem fazer uma pesquisa no YouTube, Guerra dos Seis Dias. Guerra dos Seis Dias. Isso foi na década de 50, se não estou em erro, de 57, se não estou em erro. Foi uma guerra que Israel enfrentou agora, recentemente, estamos a falar de há 60, 70 anos atrás. Essa guerra e como Israel venceu essa guerra, 67, obrigado, Marcelo. Enganei-me 10 anos. Como Israel venceu essa guerra é algo sobrenatural. Somente a mão de Deus para essa nação hoje existir. Então, a Guerra dos Seis Dias é um relato muito edificante para quem quiser fazer essa pesquisa. E é prova de que verdadeiramente Deus tem sim um propósito para cumprir naquele lugar, naquele povo, naquela cidade e naquela nação. Irmãos, Deus abençoe. Vamos orar, vamos terminar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas e como a tua palavra tem sido luz para nós a cada dia. Abençoa a vida de cada um de nós e que a gente possa, Senhor, não ser só ouvintes e conhecedores, mas acima de tudo praticantes da tua santa palavra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima.